tudo bem? Esse é o segundo vídeo aqui do canal do IGTV da Vila Fan Decor. Eu sou a Lu Panisson e hoje nós vamos dar continuidade na série falando sobre os tipos de papel de parede. Se você não pegou o começo da série, volta no primeiro vídeo que a gente explica as diferenças técnicas e o primeiro tipo de papel, que é o papel de parede simples, e o mais conhecido é o papel de parede vinilizado. Hoje nós estamos entrando no assunto dos papéis de parede duplo. E o que são os papéis de parede duplos? São papéis que têm duas camadas. Uma camada é o substrato, que dá a estrutura do papel, então ele fica na parte inferior do papel. E depois vem a segunda camada, que é a camada da arte, com fim a finalização deste papel. Então, dentre os papéis de parede duplos, que são vários tipos, hoje nós vamos começar falando do primeiro e talvez um dos mais conhecidos papéis de parede, que é o papel de parede vinílico. E de onde vem esse nome? Vinílico vem do vinil ou da camada de PVC que faz a cobertura final do papel de parede. Esse tipo de papel, ele geralmente permite um relevo, como vocês podem ver aqui no vídeo, esse papel ele tem um relevo muito forte, olha esse aqui que dá para ver bem o relevo dele. Às vezes ele permite até um certo tipo de brilho. E ele também é um dos papéis mais laváveis que existe. Em termos de papel de parede, existe uma classificação, uma simbologia que os fabricantes indicam, que a gente pode estar observando aqui. Os dois primeiros, que é pouco lavável ou ainda lavável com água, eles são classificações mais utilizadas para papéis de parede TNT, que nós vamos falar mais na frente, e também para os papéis de parede vinilizados do vídeo anterior. Os papéis de parede vinílicos, eles já se encontram nessa segunda classificação, que é no quesito lavagem, é um papel lavar com detergente neutro ou ainda lavar com detergente neutro e escova, tá? Então são papéis mais resistentes. Só lembrando que, muito cuidado com essa lavagem. Em papel de parede não se usa nenhum produto químico, alvejante ou algum outro produto que a gente faz limpeza no chão de casa, por exemplo. Detergente neutro é um fio de detergente neutro num baldinho com água morna. Você vai pegar uma esponja do lado amarelo, vai molhar sem estar muito úmido, vai fazer a limpeza do papel, tomando cuidado para não fazer muita fricção, para não danificar a superfície, e depois você vai secar com um pano seco e limpo. Então esse é o processo de limpeza do papel de parede. Papéis mais resistentes, ele indica até uma escova que você pode limpar, mas lembra sempre, é uma escova de cerda macia e sem fazer muita fricção no local. Então esse é um processo de limpeza de um papel de parede vinílico. Mas vamos lá. Na estrutura, a gente tem dois tipos de estrutura para papel de parede vinílico. A primeira é a base papel. Então a base ela é feita de várias camadas de papel que são sobrepostas. A gente tem aqui um modelo de papel com base papel. Eles geralmente, alguns são mais finos e outros acabam sendo um pouco mais rígidos. E o papel de base papel, ele tem um acabamento mais liso e ele é aplicado em que situação? Em várias situações. Só que a parede ela não pode apresentar irregularidade, principalmente se ele tiver algum brilho, como esse papel. Por quê? Porque onde tiver uma irregularidade embaixo vai aparecer por fora do papel, você vai ver que vai ter uma bolinha, alguma irregularidade na parede. E principalmente a parede não pode ter nenhum tipo de dilatação muito grande. Então o papel de parede com base papel ele é excelente para uma infinidade de paredes, mas você tem que tomar cuidado com o acabamento superior dele, né? Porque se ele tiver brilho e a tua parede for um pouco irregular, não vai dar para aplicar, ou vai dar para aplicar, mas ele vai mostrar os defeitos que a parede tem. Então, o primeiro tipo de base é a base papel. O segundo tipo de base do papel de parede é a base que a gente chama de TNT ou no woven, né? TNT é um não tecido. Se você for na casa de aviamento, muita gente usa TNT para fazer decoração, é mais ou menos a mesma coisa. E por que é chamado de não tecido? Porque ele não tem trama e não tem urdume, ou seja, são fibras pequenas, fusionadas, e quando você rasga esse TNT,
ele não rasga certinho numa linha, ele se desfaz de maneira irregular. O fato dessas fibras não estarem entrelaçadas e amarradas faz com que, se a tua parede tiver uma leve dilatação, essas fibras se esticam e se adaptam melhor. Por isso, um papel hoje com base TNT é um papel muito mais tecnológico. Inclusive, ele aceita micro fissuras na parede e ele não solta o papel, porque ele tem uma maleabilidade maior. Então, entre os papéis de parede vinílicos, você pode encontrar de duas bases: base papel e base TNT. Como eu sei a diferença? Pelo toque, né? Papel de parede você sente não só a arte do lado externo, como você pode observar o toque e como ele é no verso dele. E o TNT, como as fibras elas são de poliéster ou de materiais acrílicos, se você olhar contra a luz, ele vai também mostrar pequenos risquinhos brilhantes. E é o que dá pra gente discernir entre uma base de papel e uma base de TNT. Com relação à arte, o papel de parede vinílico, ele é muito mais flexível, porque ele pode ser adicionado vários polímeros, inclusive materiais que dão relevo ao papel. Por isso, o desenho dele fica muito mais real e ele é um papel muito mais interessante ao toque. Mesmo este aqui, que a gente tem uma arte 3D, se vocês observarem de perto, dá pra ver que ele tem frisos, ó, que são de relevo. Então, ele não é só um papel impresso, ele é um papel gravado e que ele faz a sua parede, com certeza, ficar muito mais realista e com um toque muito interessante. Por ser muito mais resistente ao processo de limpeza, também é um papel muito mais resistente ao desbotamento. Por isso, os papéis vinílicos, eles duram muito mais tempo mantendo a sua cor na parede. E esse desbotamento, ele pode ocorrer por dois tipos principais de luz. A luz artificial, que é das nossas lâmpadas em casa, seja ela fria ou quente, ou a luz do sol incidindo numa parede com o papel de parede. Então, a luz, ela sempre vai danificar qualquer tipo de material. Se você olhar numa loja de roupa, peças que ficam muito tempo na prateleira, elas ficam manchadas pela luz. Isso acontece. Mas um papel de parede vinílico, ele é muito mais resistente a esse desbotamento da luz. Então, ele é uma opção mais tecnológica e mais durável. Por isso, vale a pena investir num papel que vá atender ao desenho que você quer, mas que também lhe dê performance ao longo do tempo, que você possa limpar e que ele fique muito mais tempo embelezando a sua casa. Então, se você gostou de conhecer mais sobre o papel de parede vinílico, vai acompanhando a gente pelo canal, porque nos próximos vídeos nós vamos falar dos outros tipos de papéis de parede que existem, como papel Novamur, os papéis flocados, laminados e por aí vai. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de materiais que são revestimentos de parede muito inteligentes, com uma durabilidade muito superior à pintura, e a maior facilidade de todos eles é o processo de instalação e o processo de remoção. Então, o papel de parede hoje ele só apresenta vantagens e vale a pena você conhecer melhor para descobrir qual é o melhor papel de parede para a sua casa e de acordo com o seu estilo.